Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. Se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pra gente. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. No vídeo de hoje a gente vai escalar o nosso time principal e dar várias opções aí pra sexta rodada. Simbora lá pro Vitão? Vamos lá então, pessoal. Essa aí foi a nossa pontuação do time principal do canal aí, Dás um banho Mané Cartola, fez 50.07, né? Ficou um pouco acima da média dos cartoletes, que foi 40 pontos. Não foi uma rodada muito fácil, né? Mas eu volto a repetir aqui, o que tá fazendo a diferença nesse Cartola, com certeza é goleiro e capitão, e principalmente capitão. Fiz uma pesquisa ampla aí nas ligas que eu tô participando. Quem tá lá no topo da liga, das 5 rodadas, acertou o capitão em 4 oportunidades no mínimo. Tá? Então o capitão tá sendo muito importante, tá fazendo a pessoa alavancar e muito a pontuação. Acertou o capitão, dobrou, é mais 20, 30 e poucos pontos na pontuação, e isso faz diferença, tá? Vamos lá para nossa escalação, substituir. Ah, mas antes vamos dar uma olhadinha aqui na Liga dos YouTubers. Vamos ver aqui na Liga dos YouTubers qual foi o nossos parceiros e nossos colegas foram melhor colocados aí nessa rodada. O canal que mais fez ponto aí foi o canal Mestre do Cartola, tá? 86.08. Em segundo, Nobre Cartoleiro, 69.78. Em terceiro, Reis do Cartola, 67.94. O canal Bola Murcha ficou em 63. Ficou em quarto com 63.38 e em quinto Bola Cheia. Pô, que legal, Bola Cheia com 63.08. Esses foram os 5 primeiros colocados aí dessa última rodada. Vamos ver a colocação geral, como é que tá no campeonato? Vamos lá. Quem tá liderando aí é a Liga dos YouTubers, tá? É o MWG Team, certo? Com 356.26 pontos, tá? O Valsport perdeu uma posição, tá em segundo com 354.98. O canal Copa Cartola do Lemão está em terceiro com 353.70. O Nareco FC está com 344.73 em quarto. E em quinto o canal Leiva, tá? Com 344.49. Essa aí foi as colocações da nossa liga do YouTubers. Nosso time aqui ficou na mão aqui com a Arrascaeta, né? A gente praticamente acertou em quase todos os jogadores aqui. A gente não foi mal, certo? Só o capitão realmente que o Bruno Henrique não foi bem, teve aquela chance com o Gatito, perdeu o gol, enfim. Marcos Rocha saiu contundido, né? E o próprio Arrascaeta não jogou. Daí aí já deu uma quebrada aí na pontuação do nosso time, principalmente em relação ao capitão. Gostei bastante do Rodrigo Caio, tá? Pra mim foi o melhor jogador do clássico, Flamengo e Botafogo. Até ele dar aquele carrinho, ganhar cartão amarelo, se contundir e sair, ele tava fazendo 10 pontos, tá? Com o cartão amarelo perdeu 2 pontos. Né, e depois o Flamengo tomou um gol lá no final de escanteio e a pontuação dele caiu bastante. Mas mesmo assim, não é mais um zagueiro que depende só de SG, tá? Olhei no Rodrigo Caio que esse ano ele tá bem. Certo? Vamos vender nosso time aí. Vender nosso time todo. Vamos para a escalação. Não vamos perder tempo porque a rodada já tá batendo a porta aí. Certo? Vamos começar aí com nossos goleiros, como a gente sempre faz. Colocar aqui no Cartola pela média. Certo? E vamos analisar direto aqui no nosso querido Catimba States. Pessoal, esse aqui é, para quem não conhece ainda, esse aqui é o Catimba States, tá? catimbastates.com.br, tá? Um dos melhores, se não for o melhor aí, é a melhor ferramenta de estatística do mercado para cartola, tá? Então, se você ficar interessado, é só ir lá e assinar, é R$ 49,90, se torna sócio o ano todo, até fevereiro do ano que vem, quando terminar o Cartola, certo? E se colocar o cupom Mané Cartola, tudo junto na hora da compra, ele ganha 10% de desconto. Beleza? Vamos lá. Já dá para botar casa fora aqui no nosso filtro, porque a gente já tem 5 rodadas, então todos os times jogaram dentro e fora, certo? Vamos lá para os nossos goleiros, as pontuações médias. Vamos ver quem é que está mais cedendo pontuação, né, e conquistando. Dos times que vão jogar em casa, né, nessa próxima rodada, quem mais vem conquistando pontos com seus goleiros é o São Paulo. O Volpe está muito bem na competição, né, tirando aquela negativada que deu contra o Vasco. O Volpe é um dos goleiros mais regulares do Cartola, tá muito bem, tá? 12.40, vem conquistando. Só que o problema é que o Corinthians não cede quase nada. O Corinthians está sendo um time perigoso, não cede ponto para goleiro adversário, certo? O segundo time que vai jogar em casa, que vem pontuando bem com seus goleiros, tá? Com seu goleiro, é o Atlético Goianiense, 10.35, o Jean, certo? E o Ceará cede uma quantidade razoável de pontos. De repente o Jean aqui pode ser interessante para a rodada. Aqui a gente tem goleiros com uma maior regularidade. Por exemplo, o Gatito. Gatito é um dos goleiros mais regulares do Cartola até agora, não negativou, tá? Tem uma média de 7.90 jogando em casa, só que o Internacional não cede pontos para goleiros adversários. Pelo contrário, vem negativando, tá? Internacional, Vasco da Gama, Corinthians, o Goiás vem fazendo gol toda a partida. Próprio Palmeiras, tá? São times perigosos que andam negativando os goleiros adversários, tá? Tomem cuidado, certo? O Wilson aqui eu vejo como boa opção também, tá?
tá com uma média de 7,15, né? O Curitiba vem conquistando com seus goleiros dentro de casa e o Sport vem cedendo bons pontos aí para goleiros adversários, 6,20. E dos times que vão jogar fora de casa, quem mais cede pontuação para goleiro adversário? Flamengo. Flamengo vem cedendo uma enormidade de pontos para goleiros adversários, 14,55, jogando fora de casa. O Santos não vem conquistando muitos pontos com seus goleiros dentro de casa? Não, porque vem perdendo SG dentro de casa. Mas acredito que para essa rodada aí, as melhores opções, tá? Pro gol também são os goleiros do Santos. Ou o Vladimir, que está retornando de contusão, né? Ou o João Paulo. Não se sabe ainda qual vai jogar, né? Mas independentemente de qual for jogar, são boas opções para a rodada. Certo? E dos times que vão jogar em casa, quem mais está cedendo ponto aí para goleiro adversário? Quem mais está cedendo é o Fortaleza, tá? O Fortaleza está cedendo em média 6,20 aí para goleiros adversários. Só que o Bragantino fora de casa não conquista nada com seus goleiros adversários, tá? Vem negativando direto, vem perdendo SG, enfim. Então tomem cuidado aí, né? Se forem escalar goleiro do Bragantino. Né? Quem anda pontuando bem fora de casa com seus goleiros? Corinthians, 6,65. Cássio aqui vejo como uma boa opção. Apesar de que o São Paulo não vem cedendo muitos pontos aqui, tá? Para goleiros adversários quando joga em casa. Só que chama atenção aqui, esse confronto é muito interessante, tá? Porque o histórico aí dos últimos 3 jogos aí de São Paulo e Corinthians no Morumbi são jogos de pouquíssimos gols. Foram 12 empates em 0-0 e uma vitória magrinha de São Paulo de 1-0. Então o Cássio vejo também como uma boa opção. Aliás, mesmo o Corinthians não cedendo muito ponto e o São Paulo não cedendo muito ponto, pelo histórico do confronto aí, tá? E pelo desempenho dos goleiros, né? Eu acredito que o Volpi e o Cássio podem sim ser boas opções aí para a rodada, tá? E o Atlético Paranaense vem conquistando bons pontos aí. Mas aqui o Atlético não vou nem falar porque aqui, ó, esse jogo aqui não vai valer para rodada. Aliás, chama atenção aqui, ó, para 2 jogos, certo? Que não vão valer para rodada. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, certo? Não vão valer para essa 6ª rodada do Cartola. Assim como Grêmio e Goiás também não vão valer. Por quê? Por causa das finais dos estaduais que também serão esse final de semana, tá? Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha em defesa difícil, que eu acho que é a coisa mais importante, que esse G tá complicado. Defesa difícil. Os goleiros que vão jogar em casa que mais conquistaram defesas difíceis na competição até agora é o Wilson, tá? O Wilson e o Jean. Vejam como o Wilson e o Jean de repente podem ser boas opções, tá? Os dois com 5 defesas difíceis cada uma foram os times que mais conquistaram defesas difíceis com seus goleiros jogando dentro de casa. E quem mais cedeu? Flamengo. Flamengo anda cedendo uma enormidade de defesas difíceis para goleiros jogando fora e também pontos, certo? Por isso que eu falei, independentemente de ser Vladimir ou João Paulo, são boas opções para a rodada. Ah, mas se o Flamengo voltar a jogar... Mas o C não joga, né? E o Flamengo lá, pelo que eu vi aí no último clássico, que vem apresentando nas 5 primeiras rodadas, né? Deixando a Arrascaeta no banco, tudo. O Domenech vai ter muito trabalho para botar aquele time no lugar. E outra coisa, gente, tem que ser bem pé no chão. O que aconteceu com o Flamengo ano passado foi uma coisa surreal, fora da curva, tá? Dificilmente a gente vai ver um time jogar tanto quanto aquele time do ano passado, certo? Então, pezinho no chão, Flamengo é um time como qualquer outro dos outros 19 nesse Campeonato Brasileiro. A única diferença é que é um time que tem um plantel mais rico, né? Tem jogadores bons, pode acertar, mas o momento do Flamengo não é bom, certo? E dos times que vão jogar em casa, que vem cedendo muita defesa difícil, o Santos é o time que mais vem cedendo defesa difícil. Normal, muito por causa do Marinho ali, por causa do Soteldo. O Santos é altamente ofensivo, realmente finaliza bastante, tá? Só que o Flamengo não vem conquistando nada em defesas difíceis. Dos goleiros que vão jogar fora de casa, novamente as estatísticas batem, tá? O Cássio é uma boa opção, tá? De todos os goleiros que vão jogar fora de casa, ele é o goleiro com o maior número de defesas difíceis. Não conto aqui o Santos, porque o Atlético Paranaense não vai valer para a rodada, certo? E dos times que vão jogar em casa, como eu falei, o Wilson e o Jean podem sim ser boas opções, tá? Chama atenção aqui de novo pro Thiago Volpi, tá? Que entre os goleiros é um dos que tem as melhores médias, mas o Corinthians é um time perigoso, não cede defesa difícil. O Vasco também não cede, Internacional não cede, apesar do Gatito estar no momento bom, tá? Goiás também não cede, Palmeiras também não cede. São times que tiram o SG do adversário e dificilmente dão oportunidade pro goleiro fazer defesas difíceis, tá? Realmente assim, ó, dos times que vão jogar em casa, ao meu ver, as melhores opções é o Santos, tá? Independente do goleiro que for jogar, tá? O Curitiba com o Wilson e o Jean do Atlético Goianiense. Mas aqui, ó, o Atlético Goianiense e o Ceará também chamam a atenção. Fui dar uma pesquisada nos confrontos. Os últimos 3 confrontos são confrontos bem equilibrados, tá? Se eu não me engano, foi uma vitória para cada time e um empate. E são confrontos de muito gol, tipo 4-3, 3-1. De repente vai sair bastante gol nesse confronto aqui. Mas pode ter a possibilidade também de bastante defesa difíceis, tá? E como eu falei, correndo um pouquinho por fora, de repente aqui, ó, o Gatito e o Thiago Volpi, pelo desempenho deles, não pelo adversário. O adversário não cede quase nada, tá? Tanto em defesa difícil quanto em pontuação. Mas pelo desempenho deles, assim como o Cássio também. Tá? Dito tudo isso aí, vamos lá para os nossos goleiros.
Realmente, como eu falei aqui, ó, o Thiago Volpe vem muito bem, só negativou aqui contra o Vasco, tá? É um bom goleiro. Esse confronto aqui, o histórico é de poucos gols, de repente pode dar certo, tá? Fernando Miguel, apesar de estar com uma média boa, acho um goleiro de risco, certo? Por quê? Porque o Fernando Miguel está muito dependente de SG. O Vasco é a melhor defesa da competição até então, anda sofrendo poucos gols e não anda fazendo muita defesa difícil. Aqui o Gatito já acha uma boa opção, apesar do Internacional ser um time perigoso e não ceder defesa difícil nem pontos para goleiros adversários. De todos os goleiros, ele é o que tem a melhor média, a melhor regularidade. De repente pode dar certo. Aliás, goleiro para esse Cartola tá complicado, tá, gente? A maior prova disso foi o Fernando Praz, que mitou na última rodada, foi o maior pontuador. E ele, há 3 rodadas anteriores, negativou as 3. Foi bem na primeira. Depois, ou na segunda, não me lembro. Só sei que das 5 rodadas, negativou 3. E negativou feio em 2 delas, fazendo menos 6. Vamos até dar uma olhadinha aqui, tá? Outro bom goleiro aqui para rodada, de repente, é o Wilson. Anda oscilando bastante, né? Mas geralmente está sendo muito exigido pela fragilidade do sistema defensivo do Curitiba. Jean aqui também pode ser uma boa, né? Mas o Jean vem 2 pontuações negativas, não tá bem. Mas como esse confronto aqui é um confronto de muito gols, de repente pode ser bastante exigido. Daqui o Fernando Praz, como eu falei aqui, ó. O Praz foi mal na primeira rodada, menos 6.60. Na segunda deu uma mitada, 11.80. Depois negativou de novo. Negativou na quarta, menos 6.20. E agora deu uma mitada, foi o maior ponto dado. Olha como ele tá oscilando, certo? Então o goleiro tá bem complicado, tá? Então tem que tomar muito goleiro, tem que escalar com carinho goleiro e capitão, que essas duas posições estão sendo, né, o diferencial para esse Cartola, tá? O Cássio vem de 2 pontuações negativas, certo? Mas vejo como uma boa possibilidade por causa do confronto aí entre São Paulo e Corinthians, tá? São confrontos geralmente de poucos gols. Marcelo Lomba vai depender muito do SG, acho complicado, certo? E aqui é o seguinte, ó, o goleiro do canal, vou até tirar aqui, vou botar o filtro e vou botar dúvida, tá? Vou botar dúvida por quê? Goleiro. Provável, dúvidas. Vamos botar aqui, ó. Vai aparecer o João Paulo e o Vladimir. Todos os dois, tá, estão com bons desempenhos, certo? Tanto o Vladimir quanto o João Paulo. Tá? E vão enfrentar o Flamengo, que é o time que mais cede pontos para goleiros adversários jogando fora de casa. E é o time que mais cede defesa difíceis. Então, assim, ó. Independentemente de qual dos dois for jogar, vai ser o goleiro do time do canal, tá? Então, para mim, tanto faz... A hora que pelos treinamentos que a gente souber quem vai jogar, certo? Eu boto ali na posição. Por enquanto eu tô botando aqui o Vladimir, certo? Porque era o goleiro titular, tá voltando de contusão aí, voltou a treinar. Se for o Vladimir, tá? Vai ser ele. Se não, vai ser o João Paulo, já tá decidido. Vamos lá para nossos zagueiros então. Vamos botar aqui pela média. Zagueiro é outra posição que tá complicada, tá? Tá bem complicado esse Cartola, certo? Você pega zagueiros de sistemas defensivos que andam sofrendo poucos gols, como Vasco, Internacional e Palmeiras, ou então você pega um zagueiro para roubada de bola, porque zagueiro tá bem complicado também. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso querido Catimba States. Vamos lá, casa fora, zagueiros. Vamos dar uma olhadinha, pontuação média primeiro. Quem anda mais cedendo pontos aí para zagueiros adversários, certo? Quem mais conquista pontos aí com seus zagueiros jogando dentro de casa, tá? É o Bahia, só que o Bahia é altamente dependente de SG. Tanto o Juninho quanto o Hernando só pontuam bem se fizer gol ou se manter o SG. Dificilmente roubam bolas. E o Palmeiras não está cedendo ponto nenhum para goleiro adversário, certo? Vejo com bons olhos aqui para essa rodada. De repente, zagueiros aqui, ó, de São Paulo podem surpreender, certo? Como eu falei, o Corinthians está cedendo uma boa quantidade de pontos para zagueiros adversários e o confronto, né, o histórico é de poucos gols, tá certo? E quem vem cedendo muito ponto aqui, jogando fora de casa para zagueiro adversário, é a equipe do Red Bull, tá? A equipe do Bragantino. Só que Fortaleza não anda pontuando nada com seus zagueiros. Então, para zagueiro, pode ver, ó, pelas pontuações, ó, cedidas e conquistadas, tá bem complicado nessa rodada, tá? Quem vai jogar em casa aqui, quem parece que tá um pouco melhor aqui é o São Paulo, certo? Pelo cruzamento de scouts, pela pontuação cedida pelo Corinthians. E quem vai jogar em casa que cede muito ponto para zagueiro adversário? A equipe do Curitiba, tá? Mas o Sport não vem muito bem, certo? Então é meio complicado aqui. Dos times que vão jogar fora, o que tem o melhor desempenho, certo? É o Vasco da Gama. Normal, o Vasco é o time menos vazado da competição até então. Só que vai enfrentar um Fluminense que tá fura-olho, tá? O Fluminense tá tirando o SG de todo mundo e não tá cedendo pontos para zagueiros adversários. Então, para zagueiro aqui, ó, tá muito, muito complicado, certo? Vamos dar uma olhadinha em desarmes aqui, né? Para ver se a gente foge um pouquinho disso aí, ó. Quais são os times que estão mais desarmando que seus zagueiros aí que vão jogar em casa? O Grêmio, mas não vai valer para rodada. Não nos interessa. Atlético Mineiro também não, certo? E segundo é o Santos. De repente, zagueiros do Santos pode ser bom, tá? Apesar que esse confronto aqui, ó, Santos e Flamengo, geralmente é um confronto de bastante gols. Mas o Flamengo anda cedendo uma quantidade, uma boa quantidade de desarmes aí para zagueiros adversários.
Quem mais cede aí jogando fora de casa para essa rodada? Corinthians. Isso que eu falei, São Paulo, por mais que não conquiste muito desarme com seus zagueiros, pode ser uma boa, tá? Pode dar certo. E quem mais conquista, né, juntamente com o Santos aqui, dos times que estão prováveis, né, que vão jogar, é o Fluminense, certo? Só que o Vasco é outro time perigoso, não cede quase nenhum desarme aqui, ó. É o segundo, depois do Sport, que menos cede desarme para zagueiros adversários. Quem cede muito é o Corinthians, Flamengo vem em segundo, e depois Inter, Bragantino e Ceará, né? Mas o Fortaleza pontua pouco, o Atlético Goianiense pontua pouco, o Botafogo também pontua pouco. No cruzamento de scouts aqui, considero os melhores zagueiros para a rodada jogando em casa do São Paulo e do Santos, tá? Mas tá complicada a rodada. E dos times que vão jogar em casa, quem mais cede? Bahia cede muito e Curitiba também cede muito, tá? Só que o Sport não conquista muito desarme com seus zagueiros jogando fora de casa. Já o Palmeiras vejo como boa opção, tá? É uma das defesas menos vazadas da competição até então. O Bahia vem fazendo só gols de bola parada, tá? Tá com dificuldade lá na ofensiva, certo? Pode ver, o Bahia só fez gol de bola parada no Campeonato Brasileiro até agora, certo? E tá cedendo muito desarme para zagueiro adversário. De repente aqui, ó, um Gustavo Gomes pode ser uma boa, tá? Zagueiro do Palmeiras, certo? E os zagueiros do Flamengo também andam conquistando bons desarmes aí jogando fora de casa. Só que agora sem Rodrigo Caio, jogando lá na Vila Belmiro, eu acho meio complicado. Desculpa, pessoal. Então, pra zagueiro, assim, ó, tá bem difícil. Inclusive, vou dar uma olhadinha aqui, ó, no nosso querido Catimba States. Vamos dar uma olhadinha pra zagueiros. Vamos ver aqui as melhores médias. Ó, Leandro Castanho e Ricardo são os melhores zagueiros até então da competição, os que têm as melhores médias. Mas por quê? Porque o Vasco manteve 3 SG de 4 jogos. Por isso que eu digo, o Vasco tá mantendo muito SG, é a melhor defesa da competição, certo? Pode ser que consiga manter no clássico contra o Fluminense. Difícil, pode acontecer, pode, porque o Fluminense anda fazendo gol toda a partida. Anda fura-olho, como a gente viu ali, não anda cedendo ponto nem desarme para zagueiros adversários. O Cuesta, apesar de estar mal, não anda desarmando tanto quanto o ano passado, tem só 11 desarmes em 5 jogos, isso pro Cuesta é muito pouco, né? Tá bem também? Tá bem, porque manteve 4 SG em 5 jogos, tá? E o Gustavo Gomes, a mesma coisa, tá? O Gustavo Gomes não vem desarmando tanto assim, não é um zagueiro de muitos desarmes, mas tá com uma média boa porque fez um gol, né? É o zagueiro da bola parada na equipe do Palmeiras, é o zagueiro que bate pênalti. Então, de repente, pode ser uma boa pela quantidade de pontos aí que a gente viu aí. Que o Bahia anda cedendo aí para zagueiro adversário jogando em casa, tá? Tá bem complicado aqui, ó. De repente, o Danilo Avelar pode dar certo, tá? Tanto ele quanto o Gil no clássico São Paulo e Corinthians, porque é um clássico de poucos gols. Nos últimos anos tem sido assim, certo? Pode dar certo. Luan Pérez também pode ser uma boa pela grande quantidade de desarme e pontos cedidos pelo Flamengo para zagueiros adversários, jogando fora de casa, também pode ser que dê certo. Para zagueiro, você bem sincero, o Gil, como eu falei, pode ser uma boa. E os zagueiros do São Paulo, né? Também pode dar certo, quem sabe. Ó, tá bem complicada. Se tem duas posições dessa rodada aqui tão complicada de se escalar, tá? É zagueiro e goleiro. O resto, lateral, meia e atacante, tá sortido, certo? Então, dito isso, eu vou tentar ir na segurança, tá? Não gosto muito do Castampa Cartola, mas tem que dizer que ele tá muito bem na competição. Só que ele tá muito caro, né? O Ricardo já vem com pontuações mais módicas, certo? Mas tá num preço mais acessível, como vai ser um clássico. Enfim, não sei se o Vasco vai manter o SG. O Vasco tá bem defensivamente, tá? Mas o Fluminense anda fazendo muitos gols. Mas eu vou colocar... A minha defesa toda vai ser baseada nos times que estão sofrendo menos gols na competição, tá? Porque tá complicado. Vou botar o Ricardo e vou colocar o Cuesta, tá? Por mais que o Cuesta não esteja tão bem, né? Como o ano passado, ano retrasado, enfim, chegou até negativar aqui na terceira rodada, não esteja roubando tanta bola. E isso, tá? Eu vi o jogo no Internacional, analisei bastante o Cuesta. Eu acredito que por causa do esquema, tá? Do Kudê, ele não esteja roubando tanta bola, porque eu acho que ele é o zagueiro da sobra agora. Antes, o Moledo jogava pela direita e ele pela esquerda, se eu não me engano, né? E eles ficavam fazendo para-brisa, né? Um saía, dava o bote na direita, o outro sobrava. O outro saía, dava um bote na esquerda e o outro sobrava. E com isso ele roubava muito bola quando ele saía para marcar. Agora não, agora ele tá ficando mais na sobra. Então isso aí tá fazendo com que ele roube menos bola. Ele tá pegando a bola muito limpa, tá? E é isso que eu vi, certo? Mas como o Internacional é uma das melhores defesas da competição, vou botar o Coisa de novo. Tá bem complicado de zagueiro, certo? Se eu não fosse com a zaga do Vasco e do Inter, que são as zagas menos vazadas, com certeza o Gustavo Gomes aqui era boa opção, assim como os zagueiros do Corinthians e do São Paulo também, né? Pelo histórico aí de poucos gols aí no clássico. E claro, e a defesa do Santos também pode ser uma boa pela quantidade de pontos aí que o Flamengo vem cedendo, certo? Vamos lá para os nossos laterais então. Lateral tá sortido essa rodada, tá, pessoal? Lateral tem muita gente aqui pra gente ver, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui em laterais.
Pontuação de média primeiro, né? Vamos ver quem é que mais tem conquistado pontos com seus laterais jogando dentro de casa. Grêmio não conta, não vai ter. Santos está conquistando bons pontos com seus laterais dentro de casa, assim como São Paulo, Fluminense, né? Normal, o Fluminense aqui, o Egídio está pontuando demais com desarmes, tá? O Reinaldo também está muito bem na competição, mas está suspenso, não vai jogar. Felipe Jonathan também está muito bem aqui, né? Por isso essa grande média aqui do Santos. O Grêmio não vai jogar. Bahia pontua bem com seus laterais dentro de casa, são bons laterais, só que o Palmeiras é um dos times que menos cede pontos para laterais adversários quando joga fora de casa. Quem mais cede? Corinthians, tá? Corinthians anda cedendo muito ponto aí para lateral adversário, assim como o Bragantino, certo? Fortaleza está pontuando razoavelmente bem, mas o Fortaleza está vindo agora numa crescente. Não sei se dá para ficar apostando muito, né? Acho que vai ser um jogo um pouco mais complicado. E dos times que vão jogar dentro de casa, quem anda cedendo mais pontos para lateral adversário? Curitiba. Só que o Sport não conquista nada com seus laterais. Certo? Quem é que conquista bons pontos aí jogando fora de casa com seus laterais? Internacional, muito por causa de Saravia, tá? Normal, certo? Corinthians também conquista bastante, mas São Paulo não anda cedendo quase nada de ponto. Vasco também está conquistando bons pontos, mas o Fluminense é um time também que não está cedendo muito ponto, certo? Então assim, ó, no cruzamento de scouts aqui, eu vejo com boas possibilidades aqui laterais do São Paulo, certo? Pela grande quantidade de pontos aqui cedido pelo Corinthians, pelo histórico, enfim, né? Laterais também do Santos, né, pela ofensividade do Jonathan Gomes, enfim, apesar de que o Flamengo não cede quase nada para lateral, tá, tem que chamar a atenção, tá, mas eu acredito que aqui, ó, laterais do Santos e do São Paulo podem ser boas para rodada jogando em casa, até do Bahia, mesmo o Palmeiras cedendo pouco, tá. O Palmeiras já conquista uma boa quantidade de pontos com seus laterais jogando fora de casa, mas o Bahia também não cede muito. Então tá bem complicado. Ou você aposta num time que cede muito, ou você aposta num time que conquista muito, como o Internacional aqui, ó, mas o Botafogo não cede quase nada para lateral. Então vamos até o que? Aos desarmes. Tá dando muito ponto nesse cartola. Quem mais anda desarmando com seus laterais jogando dentro de casa? Fluminense. Vasco não cede quase nada, não cede, mas o Egito tá num momento bom, a gente vai ver ali que ele tá com bastante regularidade, de repente o Egito tá valendo pena aqui, mesmo sendo um clássico, tá? Santos também anda conquistando bastante desarmes com os seus laterais em casa, apesar de que o Flamengo, assim como o Vasco, não cede quase nada, tá? Aqui, ó, no equilíbrio geral, de repente aqui, ó, o Bahia, ó, pode dar certo, porque conquista uma boa quantidade de desarmes jogando em casa, e o Palmeiras cede uma boa quantidade, tá? Corinthians é o time que mais cede desarmes, tá, para laterais jogando fora de casa. Veja como os laterais de São Paulo no clássico pode dar certo. Pode ser uma boa, tá? Quem é que tá conquistando muito com seus laterais fora de casa? Internacional, certo? Mas o Botafogo não cede quase nada. Mas mesmo assim, ó, pelo desempenho de Saravia aqui, de repente vale a aposta. Flamengo aqui interessante também, tá? Vai ser um jogo aqui provavelmente de muitos gols, acredito eu, mas o Santos anda cedendo bastante ponto para lateral e jogando em casa, e o Flamengo anda conquistando uma quantidade aí considerada de desarmes aí, jogando fora, certo? De repente pode dar certo, assim como o Bragantino também, aqui ó, o Bragantino aqui depois do Inter, é o time que mais conquista desarmes com seus laterais jogando fora de casa, e o Fortaleza cede uma boa quantidade, de repente aqui pode dar certo também. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso querido Team States, né? Vamos ver aqui, desarmes. Laterais, vamos ver os laterais que mais estão desarmando. Laterais. Ó, o Egídio, ó, tá desarmando uma monstruosidade. 28 desarmes em 5 jogos. Gente, isso é muita coisa. Isso é coisa. É praticamente 7 desarmes por jogo, tá? Aderlan vem desarmando muito também, certo? Saravia também. Assim, ó. São laterais de segurança, eu acredito eu. Egídio, Aderlan, Saravia dificilmente vão negativar e vão te entregar bons pontos em roubada de bola. Felipe Jonathan tá num momento melhor e talvez desses aqui seja o mais completo. Por quê? Porque ele dá assistência, faz gol, chega na frente bem, certo? Felipe Luiz vem crescendo, ó, já tá com 3 desarmes em 5 jogos, vem crescendo, mas tá com uma média muito baixa. Tá? Eu acredito assim, ó, que laterais de segurança, esses 4 aqui, ó, estão valendo muito a pena, tá? Egídio, Aderlan, Saravia e Jonathan, tá? Felipe Jonathan. Acredito que são os melhores laterais em termos de desarme. Em termos de média, como é que o pessoal tá aqui? Vamos ver lateral, porque lateral tá sortido, tá? Calegari só tem um jogo, não dá pra falar muito. O Henrique tá com uma média boa por causa do SG, né? Mas não é um lateral de grandes desarmes. O Vinha pode ser uma boa, tá? Só tem 2 jogos, 7 desarmes. E o Palmeiras é um dos times que menos sofreu gols até então. Pode também dar certo. Os laterais do Bahia, como eu falei, são bons laterais. E o Palmeiras cede uma quantidade interessante de desarmes ali para laterais adversários. De repente pode dar certo. Mas assim, ó, continuo pensando, tá? Que as melhores opções para a rodada tá aqui, ó. Saravia.
uma regularidade tremenda e pontuações altíssimas, com um grande número de desarmes. Egídio, tá? O lateral mais regular do Cartola até então, porque o Fluminense vira e volta, perde o SG, ele consegue pontuar bem. E quando o Fluminense mantém o SG, pontua melhor ainda, certo? Egídio pode ser uma boa para roubar de bola. Felipe Jonas oscila um pouco mais, mas também tá bem, certo? Também dá para dar uma apostada aí, quem sabe. O Vinha aqui, gosto muito dele, tá? E o Palmeiras anda sofrendo poucos gols. E ao meu ver, tá, o Palmeiras está jogando melhor fora de casa do que dentro de casa pelo esquema do Vanderlei. Um esquema mais um pouco retrancado ali, né? Mais contencioso. O Aderlan também tá muito bem, ó. Outro baita lateral também. De lateral tá sortido, tá, gente? Lateral aí tem pra várias... Tem os laterais de São Paulo, como eu citei, certo? O Léo aqui, ó, que vai jogar no lugar do Reinaldo, pode ser uma boa, tá? Os laterais do Corinthians também pode ser uma boa. Igor Vinícius também pode ser uma boa, porque o clássico São Paulo-Corinthians geralmente é de poucos gols. Certo? Felipe Luiz também pode ser uma boa, tá? Vai enfrentar, ele vai pegar de frente ali o Marinho ali. Quem sabe ele possa proporcionar bastante roubada de bola pra ele. Ó, gente, pra lateral tá sortida essa rodada, tá? E eu vou ser bem sincero com vocês. Se eu tivesse cartoletas, era Saravia e Egídio. Ou Saravia e Aderlan, ou Saravia e Felipe Jonathan, certo? Só que como eu não tenho cartoletas e vou ter que equilibrar o meu time, tá? Eu vou com o Vinha, do Palmeiras, certo? E eu não quero dobrar a defesa, tá? Em nenhum momento. E vou também com o Léo, certo? Tem outras opções melhores? Talvez sim. Mas percebam que eu estou tentando fazer o seguinte. Estou colocando aqui, ó, 4 defensores, certo? Dos times que menos sofreram gols até agora. As melhores defesas da competição. Vasco a melhor defesa, a segunda Internacional. E o Palmeiras e o São Paulo vêm ali como terceiro ou quarto, se não me engano. Sofreram só 3 gols até agora. Tá? Então, estou tentando equilibrar, mas repito dizer. Quem tiver cartoleta, Saravia, uma baita de uma opção. Assim como o Egídio, que está um precinho melhor, mas está com muita regularidade, tem um confronto mais difícil, mas ele está conseguindo pontuar em roubada de bola, certo? Felipe Jonathan também pode ser uma boa. Então tem outras opções aqui, de repente o próprio Aderlan, tá? O Aderlan mais aqui embaixo um pouquinho, também é um jogador que tem muita regularidade por causa dos desarmes, porque o Bragantino vem sofrendo gols a toda rodada. Então assim, ó, de lateral tá bem sortido, tá, gente? Tá bem sortido, mas por enquanto eu vou manter assim. Ah, pessoal, um recadinho rápido aqui, ó, deixa eu vender o meu jabá aqui, né? Ligas do Mané, ligasdomané.com.br. Se você gosta de jogar ligas apostadas, tá? Ligas do Mané aqui, ó, tem liga toda rodada, certo? Também tem liga aqui, ó, mensal de setembro. Eu já vou encerrar as inscrições. Tem de segundo turno que já estão abertas, porque de primeiro turno já foi encerrada a inscrição. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, rapidamente aqui, ó. Pra quem tiver interesse, né? É bem fácil a inscrição, tudo automatizado, certo? Ó, se vocês perceberem aqui, ó, as últimas rodadas, ó, tá tendo em média mais de 70 times aqui, ó. A premiação tá ficando em torno de 600, quase 700 reais aqui, ó. 77 times na terceira rodada. Então, se você quiser participar, inclusive já publiquei aqui, ó, os vencedores, certo? Da quinta rodada no Instagram. Instagram, Mané Cartola FC, tudo junto. Quem quiser seguir a gente lá no Instagram, tá? É por aqui que a gente coloca as premiações, certo? Do Liga de Mané e também como os times atualizados, faltando 1 hora pro fechamento do mercado, tá? Aqui, ó. Já entrei em contato com o Luan, certo? Já recebeu o prêmio dele. Tá, já entrei em contato também com o Nylon, mas ele ainda não me respondeu, não retornou. Tô gravando vídeo também, não sei, não olhei o celular, né? A Daisy também, já falei com todo mundo aqui. O Victor, tá? Botei o time dele de novo na sexta rodada, porque a inscrição é grátis, certo? Só o Igor que ainda não entrei em contato. Então, Igor, se tu vê esse vídeo aí, ó, entra em contato comigo aqui que tu tem um prêmio a receber, beleza? Porque comigo é assim, ó. Terminou a rodada, no dia seguinte já recebe o prêmio, tá certo? Então, quem quiser se inscrever e tiver interesse aí, ó, em se inscrever no Ligas Mané, é só ir ligasdomané.com.br se inscrever. Qualquer dúvida, gente, é só vir aqui, ó. Mais um se inscreveu agora. Nesse tempinho que eu tava fazendo aqui o vídeo, ó, mais um se inscreveu, ó. É só vir aqui e falar no WhatsApp comigo, tá certo? Vamos lá pros nossos meias, então. Meia também tá bem sortida essa rodada, tá, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui em meia, né? Meio campos e pontos, né? Pontuações cedidas aqui de maneira geral. Depois a gente vê individualmente cada meia. Quem vem conquistando muitos pontos aí com jogador de meio campo jogando em casa, Atlético Goianiense, certo? Botafogo, tá? E Fluminense. O resto tá pontuando pouco com seus meio campos dentro de casa. O Galo não vale, esse jogo não vai valer. E quem tá cedendo muito aí jogando fora? Corinthians, de repente aqui, ó, um Dani Alves pode ser boa no clássico, tá? Apesar que vai ser acredito que vai ser um jogo de poucos gols, certo? Sport tá cedendo bastante, tá? Juntamente com o Flamengo, né? Mas o Curitiba não vem conquistando quase nada com seus meios de campo jogando dentro de casa. O Curitiba tem um caso à parte ali, o Galdesani, tá? Que a gente vai analisar e eu vou depois falar pra vocês os jogadores de segurança nesse Cartola, tá? São 4 ou 5, tá? Você tem que focar seu meio de campo pelo menos em 2 deles.
e depois um você bota para tentar dar uma mitada, porque tá complicado assim, esse cartola da gente tentar prever a mitada, né? Então é bom pegar jogadores que estão tendo regularidade, igual o Desani é um deles, tá? E jogando em casa, quem mais tá cedendo pontos aí para jogador no meio de campo? Percebam que quase ninguém, né? Quase ninguém, certo? E jogando fora, quem tá conquistando? Flamengo, uma quantidade razoável, e o Vasco tá conquistando muito, tá? E apesar do Internacional não aparecer aqui, ó, conquistando muito pontos com seus meio de campos, eu acredito, tá? Analisei os jogos, vi jogos bastante de Vasco e Grêmio e Vasco e Internacional aqui, ó. E eles estão no topo lá da tabela, por quê? Porque o Vasco joga com 3 volantes, tá? Benítez, Andrei e o... Onde é que tá o... Felipe Bastos, tá aqui, ó. Felipe Bastos. E o Internacional joga com 4 volantes, às vezes até com 5, né? Joga com Patrick, Edenilson, certo? O Bosquilha e o Lindoso ou o Musto, ou às vezes os dois juntos. Então, pra ver como é que estão, assim, e pontuam muito por causa da roubada de bola e da regularidade. E claro, tem o Thiago Galhardo que anda desequilibrando aqui, certo? Então, eu analisei bastante o meio campo desses dois times aí, e é porque realmente eles jogam com uma grande quantidade de volantes, tá? Então, impera a marcação deles ali, eles conseguem neutralizar bastante o adversário. Tanto é que são os dois times com as defesas menos vazadas, porque o meio não deixa chegar. Tá entendendo? Então, por isso que eles estão lá no topo da tabela. É essa a conclusão que eu cheguei, certo? Mas vamos dar uma olhadinha aqui em roubada de bola, né? Eu acho que vai dar um panorama melhor. Dos times que vão jogar em casa, quem mais anda roubando bola aí com seus meios de campos? Atlético Goianiense. Aqui tem um jogador, tá? Que pra mim tá entre os 5 de maior regularidade no Cartola, que vale a pena. É o Edson, tá? Médio volante do Atlético Goianiense. Esse cara anda roubando uma barbaridade de bola e ele anda pontuando bem na média geral, tá? Não é aquele cara de mitada, mas te entrega todo o jogo ali. 4, 5, 6, 7 pontos. 4, 5, 6, 7 pontos. Assim como o Galdesani, assim como o Sobral, tá? Do Ceará. Então tem jogadores aí que vale a pena você ter no seu time pelo menos um ou dois no seu meio de campo para manter um equilíbrio e te entregar uma pontuação básica boa, tá? Ó, Curitiba anda cedendo anda conquistando uma boa quantidade de desarmes, até mesmo Bahia, tá? E quem é que anda cedendo muito desarme aí jogando fora de casa? Flamengo. Flamengo, uma enormidade. Sport também, olha como o Curitiba começa a ser uma boa opção, o Galdesani aqui, ó. Realmente ele, além de ter o chute de fora da área, ele é um cara que rouba bastante bola, certo? Corinthians também cede uma boa quantidade de desarmes aí que vai jogar fora de casa. E dos times que vão jogar em casa, quem é que mais cede aí? São os times que não... Fluminense cede bastante. Olha como os meio-campos do Vasco podem ser boas opções para rodada, apesar de ser um clássico, tá? Porque o Fluminense anda cedendo muito desarme para jogador de meio de campo quando joga em casa. Tudo bem que aqui é campo neutro, tudo, mas eu tô me baseando aqui nessas estatísticas e de repente vale a pena aqui alguns jogadores de meio de campo do Vasco da Gama, certo? E quem anda conquistando muito desarme aqui e jogando fora de casa, Internacional, Corinthians, tá? Palmeiras e Ceará. Certo? Aqui o Sobral, aqui como é uma boa. Além de ser um meio ofensivo, desarma bastante. Porque eu vou mostrar pra vocês aqui no Catimba, tá? Pra tentar ser um pouco mais no Catimba States. States, Stats, tanto faz. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em média. Vai ser interessante, tá? Gustavo Ferrares, acho uma boa pra rodada. Tem uma certa regularidade, a gente vai ver. Assim como Thiago Galhardo também, tá? Jorginho também é uma boa, certo? Não desarma, não... É um jogador mais criativo do que o Gustavo Ferrares. O Gustavo Ferrares chuta mais fora da área. O Jorginho é um cara mais de armação e chega mais para finalizar dentro da área, tá? Felipe Vasco tem a bola parada, né? Chuta bastante fora da área. Nenê tá fazendo muito gol. Fez agora um hat-trick na Copa do Brasil. Sensacional. Mas aqui começa a ter os jogadores aqui, ó, que tem uma média muito boa, tá? E uma regularidade tremenda. Fernando Sobral, certo? Matheus Galdesani, Edson, certo? São jogadores Benítez, tá? São jogadores que estão mantendo uma certa média aqui, ó. No Cartola fica até mais fácil da gente ver, certo? Aqui, ó. Fernando Sobral. A regularidade desse cara é sensacional, ó. Sempre vai te entregar ali, ó, 5, 6, 7 pontos, 5, 6, 7 pontos. E quando der assistência e fazer gol, vai dar uma mitada, tá? Muito bom. Matheus Galdesani, mesma coisa. Foi mal aqui, ó, mas mantém uma certa regularidade. É um cara que chuta bem fora da área, tem a bola parada e desarma bastante. Já tem 21 desarmes em 5 jogos. Como a gente viu, o Sport tá cedendo bastante desarme ali, né? Pra adversário jogando fora de casa. De repente pode ser uma boa, tá? Edson, esse cara também aqui, ó. Foi mal aqui, ó, na terceira rodada, mas vem com uma regularidade tremenda só em roubada de bola, tá? E como a gente viu, o Ceará também tá cedendo bastante roubada de bola. Benítez, outro jogador de regularidade aqui, ó. Não é um cara que tá dando aquelas mitadas, mas sempre vai te entregar ali, ó, 3, 4, 5 pontinhos, 3, 4, 5 pontinhos. E às vezes isso ajuda
né, no campo final do seu time. E se ele der uma assistência e fizer um gol, como fez ontem na Copa do Brasil, daí vai dar uma mitada, entendeu? Michel Araújo, esse cara tá muito interessante pra mim também. Mantém uma certa regularidade, tá? E ele é um meio campo que mais sofreu faltas até agora no Cartola, se não me engano. Você dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos botar faltas sofridas. Meio campistas, faltas sofridas. Só pra gente ter uma ideia. Ó, Michel Araújo, ó, é o meio campo que mais sofre faltas. Por isso que ele tem aquela regularidade. Porque ele sempre vai ali somando 0.30, 0.30 e consegue uma pontuação boa. Faz desarmes, né? Finaliza. É um jogador bem completo. Não tá com uma média muito alta, porque não deu assistência nem deu gol. O Galdesani aqui já é mais completo, tá? Tá com uma média boa e é o segundo meia que mais sofre faltas, tá? Por isso que eu digo que é uma boa. O Galdesani é uma boa, segundo meia que mais sofre faltas. Vamos dar uma olhadinha em desarmes. Desarmes. Sobral, primeiro meia que mais faz desarme. Segundo, Galdesani. Terceiro, Dodge, que também acho que tem uma regularidade boa. Benítez e Edson. Olha como eu falei pra vocês. Então esses caras aqui, ó, são jogadores de segurança, tá? Fernando Sobral, Galdesani, Dodge, Benítez e o Edson são caras pra agregar no cartola de vocês. Pode ser que dê uma habitada? Pode, é difícil, mas também assim, ó, pela regularidade deles, em roubada de bola, em finalizações, certo? Em faltas sofridas, né? Eles pontuam em quase todos os scouts, tanto defensivos quanto ofensivamente, no meio de campo, são bons jogadores, certo? E tudo isso aí, vamos dar uma olhadinha aqui. Vou escalar aqui, tá, o Jorginho, certo? Por quê? Porque o Jorginho também tem uma certa regularidade e ele é mais ofensivo que o Ferrarese, né? E por quê? Porque esse confronto aqui, ó, eu tive vendo o histórico desse confronto. Atlético Goianiense e Ceará é um histórico de muitos gols, tá? E o Ceará ontem, na Copa do Brasil, mostrou que é um time que tá aberto a sofrer gols, mas é um time também que faz bastante gols. E o Atlético Goianiense já mostrou no campeonato também que é um time bem ofensivo, então acredito que possa dar certo. Galhardo pode ser uma boa, né? Porque é o meio de campo mais avançado internacional, cobrador oficial de pênaltis, enfim, mas vai enfrentar um Botafogo, um time sorrateiro. Vi alguns jogos dele, Botafogo. O Autuori pegou o quê? Sabe que tem um time de jovens na mão, um time mais limitado, então o que fez? Ele marca do meio para frente, meia marcação, ou marcação baixa praticamente, e pega e joga no contra-ataque. E tá dando certo, tá? E tá dando certo. O Botafogo tá conseguindo conquistar alguns resultados expressivos e quando não empata o jogo, dificulta pro adversário, tá? Acho que o Inter vai ter um confronto bem complicado. Mas o histórico aqui desse confronto é de poucos gols, tanto é por isso que eu botei o Cuesta na zaga. Felipe Bastos é uma boa, é o cara da bola parada, chuta de fora da área, mas é um cara que não é tão completo, por exemplo, quanto o Benítez, né? Se não fizer gol, não der assistência, dificilmente pontua bem. Nenê tá numa fase sensacional, tá? É o cobrador oficial de pênalti do Fluminense, é um clássico. Geralmente Nenê aparece bastante no clássico, pode dar certo. Fez um hat-trick agora contra o Figueirense, contra o meu time. Beleza, tá? Mas pode dar certo. Sobral, uma das melhores opções aqui para rodada, certo? Pela regularidade dele, tá? Sensacional, assim como o Galdesani, também muito bom na regularidade, certo? E pela quantidade de pontos cedidos aí pelos clubes, eu vou com o Galdesani, certo? E vou com o Sobral no meio de campo. Então perceba aqui, ó, tô mantendo dois caras de regularidade, certo? Tô apostando no meio ofensivo pelo histórico, né, do confronto de muitos gols, enfim. Esse é o meu raciocínio. Mas tem meias bons para rodar? Tem o Galhardo, tem Felipe Bastos, como eu falei, ó. Arrascaeta aqui se jogar, porque ninguém sabe que o Dominique pensa na cabeça dele. O Edson, para regularidade, sensacional. Rodriguinho vive um bom momento, mas acho que vai ter um confronto complicado contra o Palmeiras. Patrick vem subindo de produtividade, tá? Tá muito bem. O Dodge é um cara bastante regular para cartola, vale a pena ter ele no time, né? É sempre bom ter um ou outro jogador aí no meio de campo com regularidade. Benítez é a mesma coisa, muita regularidade. O Vasco vive um bom momento, tá? Esse Michel Araújo, eu acabei de mostrar para vocês, é o meio que mais sofre faltas. De repente pode valer a pena também, tá? Até o Gabriel Menino aqui, ó, por causa da bola parada do Palmeiras, tá? Por causa da bola parada do Palmeiras, de repente pode dar certo. Daqui para baixo já começa a ficar mais apostas mesmo, né? Bosquilha roubou muita bola no último jogo, certo? Mas vem dando uma osciladazinha. Mas como vai enfrentar o Botafogo, de repente pode dar certo, né? Fora de casa. Vinícius tá voltando agora, né? É o destaque do Ceará, mas não dá pra dizer muita coisa. Mas muitas coisas da bola parada ficam com ele no Ceará, de repente dá certo. Bruno Nazário, gosto muito dele, tá? Pode ver, dificilmente negativo, ainda não emplacou, mas vai enfrentar uma das defesas mais sólidas aí da competição, que é o Internacional. Jogo grande, quem quiser apostar aí no Carlos Sanches, mas a verdade é que os medalhões aí, esse cartola não estão dando muito certo, tá, gente? O pessoal de nome aí tá ficando para trás. Então, e a gente tem que se ater a esse pessoal novo que tá vindo aqui, que tá conseguindo pontuar bem de acordo com os novos critérios, tá? Do cartola de pontuação. Então, por enquanto aqui, ó, eu vou com o Jorginho no meio, o Sobral e o Galdesani, certo? Vamos lá pro nosso ataque, então?
E ataque também tá sortido, tá? Vamos lá pro ataque. Pontuações médias cedidas aí para atacante, né? E conquistadas. Vamos lá. Pontuações médias. Depois a gente dá uma olhadinha em gol, né? Que para atacante também é importante. Ó, os times que mais vêm conquistando pontos com seus atacantes dentro de casa, Atlético Goianiense. E o Santos anda fazendo muito pontos com seus atletas dentro de casa, com seus atacantes. É muito por causa do Marinho aqui, tá? E antes que alguém me pergunte alguma coisa, tá? O Marinho tá aparecendo aqui no Cartola como dúvida, certo? E eu li algumas reportagens hoje de manhã, certo? E o que acontece? O Marinho simplesmente não treinou ontem, todo mundo já fez esse estardalhaço, o Cartola já botou ele como dúvida, nada. Cara, o que aconteceu foi o seguinte, eu li várias reportagens, ele sentiu um desconforto muscular e o departamento médico Santos, por precaução, não deixou ele treinar, fizeram alguns exames, vai sair resultado hoje, vão fazer outros mais hoje, e o Cuca tá contando com ele com o jogo contra o Flamengo, só tá poupando ele dos treinamentos. Ele só não vai pro jogo se esses exames detectarem alguma coisa a mais, uma lesão ou um desgaste muito grande. Então, assim, ó, acredito que o Marinho tem tudo para jogar. Inclusive, ó, vai ser o atacante do meu time e provavelmente o capitão, tá? Tá aqui na dúvida. Se ele sair, tudo bem, a gente na live vai decidir. Inclusive vai ter live sábado, tá, gente? E como aqui, ó, vou explicar para vocês. Se a gente ver aqui a tabela de jogo, aqui, ó, o primeiro jogo vai ser às 17 horas, certo? Vai ser esse aqui, ó, sábado, do Botafogo Internacional às 7 horas. Então a gente vai fazer o que a gente sempre faz. Live a 1h da tarde, sábado, tá? Se tivesse um jogo mais cedo, tudo bem. Né? Esse jogo, por exemplo, do Atlético, se valesse, daí eu ia, de repente, antecipar um pouquinho a live. Mas eu acho que para as 17 horas vai ficar bom. A gente vai fazer a live a 1h da tarde, como a gente sempre faz. E até lá eu vou decidir. Vou ver bastante notícias aí, acompanhar o Santos de perto. Conforme for, né? Tiro o Marinho ou deixo o Marinho, tá certo? Mas vamos ser até aqui as pontuações. Bom, conquistados dentro de casa. O Santos está conquistando bastante pontos. O Atlético Goianiense também. São Paulo, certo? E o Botafogo. Só que o Inter não cede quase nada para atacante adversário. Assim como o Corinthians cede bem pouco. Flamengo também cede pouco, tá? Dos times que vão jogar fora de casa, quem mais cede pontos para atacante? O Ceará, certo? Por isso que eu optei pelo Jorginho, por ele ser um meio avançado, tá? Aqui. E dos times que vão jogar fora, quem mais anda conquistando pontos dos atacantes? Vasco, normal, por causa do Cano, Thales Magno, tão em bom momento ali, né? Internacional conquista também alguns bons pontos. Mas muito por causa do Guerreiro, mas o Guerreiro tá contundido, não vai jogar mais esse ano. Mas o Galhardo é um meia, mas é quase como um segundo atacante. Então esses pontos também dá para ser levado em consideração aqui o Galhardo, certo? E quem vai jogar em casa, quem cede muito ponto aí para atacante? Fluminense. Então assim, ó, no cruzamento de calças, apesar de ser um clássico, as melhores opções para mim são o Vasco da Gama, tá? Apesar de tudo, são o Vasco e o Santos, né? Pela grande quantidade de pontos que vem fazendo com seus atacantes jogando em casa. Certo? E pelo histórico, né, de Santos e Flamengo, que é um histórico de bastante gols. Aí o histórico aqui, ó, do Fluminense Vasco, do clássico, tá? Nos últimos 3 jogos a vantagem é do Vasco aí, tá? Se eu não me engano é 1 empate e 2 vitórias do Vasco. Vamos dar uma olhadinha aqui em gols, né, de atacante, quem anda sofrendo muito gol de atacante. Ó, o time que vai jogar em casa que mais vem sofrendo gol de atacante, Fluminense. Quem vem mais fazendo, Vasco da Gama, começa a bater, certo? Ceará vem fazendo também gols com seus atacantes fora de casa. O Kleber aqui tá surpreendendo bastante. Só que o Atlético Goianiense não sofreu gol de atacante ainda jogando em casa. E quem sofreu muito gol de atacante jogando fora de casa? Ó, o Ceará, ó. E jogando em casa, São Paulo e Santos, né? Fizeram gols com seus atacantes. Só que o Corinthians dificilmente leva gol de atacantes. Na verdade, não leva. E o Flamengo leva pouco, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em atacantes aqui pra gente se decidir. Vamos ver aqui. Tirar aqui Armes e vamos botar pela média, né? Melhores atacantes até então da competição aqui, ó. O Cano precisa fazer gol para pontuar bem, né? Mas é um baita de um atacante matador. De repente pode dar certo aí, clássico. O jogador gosta de jogo grande, gosta de clássico. Claudinho é um dos atacantes mais regulares do Cartola. Assim como eu falei de Sobral, do Matheus Galdesani, daquele pessoal de meio de campo. No ataque aqui, ó, sou obrigado a dizer que o Claudinho tá entre as peças assim. Você de repente tem que ter um atacante de regularidade. O Claudinho é um cara que é muito regular para Cartola, tá? Luciano chegando, certo? Tá muito bem no São Paulo. Vem fazendo gol, dando assistência. O Jô tá numa oscilação, numa gangorra, vai e volta, né? Acho meio complicado. Thales Magno tá num bom momento também. É um jogador, assim como o Claudinho, de regularidade, certo? É para atacante. Ó, Bruno Henrique também tá mal, mas pode ter a lei do ex. Santos e Flamengo histórico é um jogo de muitos gols. O Bruno Henrique tem uma certa regularidade. Então, Bruno Henrique e Gabigol nunca dá para descartar os dois, né? Ainda mais o Gabigol, que é cobrador oficial de pênalti, né? Os dois jogaram lá dentro. O Arthur pode ser uma boa, tá? As melhores pontuações dele são fora de casa, certo? E o confronto aqui, de repente, pode ser bem favorável.
Inclusive eu tive dando uma olhadinha aqui, ó. Os confrontos aqui, Fortaleza e Bragantino, tá? O placar mais comum foi 2-1. 2-1 pro Bragantino lá, tá? Então foi uma vitória do Fortaleza, né? E essa vitória foi de 6-1 e 2 vitórias pro Bragantino de 2-1. Né? Então é um confronto bem equilibrado. Mas esse 6-1 aqui do Fortaleza faz mais de 10 anos, né? Então eles jogaram um pouco. Mas pelos últimos 2 confrontos aí, o Bragantino tem levado vantagem sobre o Fortaleza lá. Mas o Rogério anda fazendo um bom trabalho aí. De repente vai melhorar, tá? Bom, para atacantes aqui, certo? Para rodada, o Caio Jorge pode ser uma boa, tá? Pelo histórico aí grande, né? De muitos gols aí no confronto, né? E como a gente viu aqui, ó. O Flamengo já sofreu gol de atacante e o Santos vem fazendo de casa. De repente pode dar certo, tá? Olha aqui, ó. Faltas sofridas. Quem mais sofre faltas dentro de casa com seus atacantes Santos, ó. Marinho realmente é uma boa, tá? Realmente é uma boa. O Flamengo faz uma quantidade razoável de faltas, né? Cede uma quantidade razoável de faltas para atacantes adversários. Palmeiras cede muito, né? Marcação forte, assim como o Flamengo, né? De repente, atacante aqui do Bahia para falta sofrida pode ser. Bom, mas se atenda aqui, ó. Vamos tirar da média e vamos botar gols, né? Que é o que vive o atacante, né? Vamos lá, gols. Os atacantes com mais gols no campeonato até agora é o Cano, certo? Que tem 3 gols. Depois vem o Jô, mas oscila muito. O Elton só fez 2 gols naquele primeiro jogo, depois não fez mais. O Luiz Adriano oscila demais, certo? O Paulista só tem um, daí que pra baixo só tem um gol. Então eu vou buscar regularidade, tá? Vou buscar regularidade. Vou colocar o Marinho, mesmo estando em dúvida, porque é o melhor jogador do Cartola até agora, certo? Vou colocar o Cano, mesmo ele oscilando. Queria muito ir com o Thales Magno. Até prefiro o Thales Magno no clássico do que o Cano. Mas vai que o Cano consegue fazer gol e dar uma desencantada, né? O Fluminense não tá com um sistema defensivo tão bom assim, né? Vou com o Claudinho, né? Por causa da regularidade. Talvez o atacante tenha a maior regularidade no Cartola. E o confronto aqui favorece devido ao histórico do Fortaleza com o Bragantino lá em Fortaleza, tá? O Bragantino leva uma certa vantagem. Luciano tá bem aqui, ó. Como eu falei, chegando, certo? Jô oscila muito, tá? E eu acho que o clássico aqui vai ser um clássico de poucos gols. Thales Magno vejo como uma boa opção também pela regularidade, pelo momento que o Vasco vive, tá? Luiz Adriano oscila bastante também, certo? Mas quem sabe pode dar certo aí. O Palmeiras está buscando as primeiras posições, mas o Bahia não é um time bobo. O Marinho é outro aqui, ó, que mantém uma regularidade muito boa, te entrega 2, 3, 4 pontinhos. E quando faz gol, dá aquela mitadinha de leve, tá? Evanilson, gosto muito dele, mas vai ser um clássico, mas de repente pode dar certo. Arthur oscila bastante, mas as melhores pontuações do Arthur são fora de casa. Como eu falei, o confronto, de repente, ele, o histórico favorece. Bruno Henrique, pra quem gosta aqui da lei do ex aqui, ó, pode ser uma boa. Né? O Bruno Henrique não tá jogando aquilo tudo, não, mas mesmo assim é um cara muito regular pra Cartola. Aqui tem um jogador que chama atenção, tá? É outro jogador bem regular. E a hora que ele começar a fazer gol e dar assistência, esse cara vai se destacar, porque ele pontua com finalizações, faltas sofridas, ele tem alguns desarmes, é o Marquinhos do Esporte, tá? Tô de olho nele faz bastante tempo. Leandro Carvalho, Marcos Paulo, aqui já Caio Jorge pelo confronto, de repente pode dar certo, né? Mas ainda não vingou. Aqui já começa a ficar mais aposta, mais complicado, tá? Então assim, ó, nesse momento eu vou com o Cano. Com o Marinho, se ele jogar, eu Claudinho pela regularidade, tá? Pela regularidade. Para treinador, para fechar esse time uma vez, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso querido Catimba States. Para treinador, casa e fora. Vamos ver? Pontuações, né? Médias. Quem mais está conquistando, quem está mais cedendo. Quem mais está conquistando pontos com seus atletas, de maneira geral, né? Com seu time jogando dentro de casa, é o Atlético Mineiro. Mas o Atlético não vai valer, então vamos contar em segundo Atlético Goianiense e em terceiro Santos. Certo? Flamengo anda cedendo uma boa quantidade, tá, de pontos. De repente pode dar certo, assim como o Ceará. Então, dos times que vão jogar em casa, os melhores treinadores, na minha opinião, são o Cuca e o Wagner Mancini, tá? E dos que vão jogar fora, o Vasco é vice-líder, né? Conquista muitos pontos fora de casa, 7.8, mas o Fluminense não cede muito. Mas como é um clássico, de repente o Ramon aqui tá muito bem, tá com o time... Deu uma encaixada, tem o time na mão, né? E é um time altamente competitivo. De repente pode dar certo aqui o Ramon também. É um clássico, prefiro optar mais pelos treinadores que vão jogar em casa, certo? Realmente as melhores opções para mim é o Santos, né?
pelo momento ruim que o Flamengo vive, né? E o Santos da maneira que joga ofensivamente dentro de casa. E o Atlético Goianiense, o Ceará, pela grande quantidade de pontos que o Ceará cede, né? E pela grande quantidade de pontos que o Atlético Goianiense conquista jogando dentro de casa. Mas, ó, não preciso falar, gente. A rodada tá bem complicada, né? Tem 2 clássicos, um paulista e um carioca, certo? Tem confrontos bem difíceis, né? E os melhores confrontos para se escalar, na minha opinião, ficaram de fora, que era o Atlético Mineiro, né? Contra o Atlético Paranaense. E principalmente o Grêmio contra o Goiás. Apesar que o Goiás não é mais bobo, andou melhorando bastante, tá? Dito tudo isso, vamos lá, eu vou com o Cuca, tá? Por que eu vou com o Cuca? Vou explicar por quê. Apesar de Vladimir estar na dúvida, não tem problema. Se for João Paulo, eu vou com ele. Se for Vladimir, eu vou com ele. Não interessa, eu vou com o goleiro do Santos. Pela quantidade de pontos e defesas difíceis cedidos pelo Flamengo. Eu vou botar como capitão Marinho, tá? Ah, o teu capitão é um cara que tá em dúvida? É porque eu li bastante a respeito. O Cuca já disse abertamente que quer ele contra o Flamengo. Conta com ele, né? E deixou ele na mão do departamento médico. E o departamento médico apenas está poupando ele dos treinamentos porque ele tá com desconforto muscular. Reclamou, tá sendo feito exames. E provavelmente até sexta a gente já vai ter uma notícia. Aliás, até sábado, quando fizer uma live, a gente vai ter uma notícia, tá? Então assim, ó, custando 132,76 cartoletas. Esse aqui é o time principal do canal para sexta rodada. É claro que pode ter alterações aí na nossa live. Ah, Fabiano, não tem 130 cartoletas para escalar um time? Não tem problema. Vai sair um vídeo agora de bons, baratos e valorização. Inclusive, o time de bons, baratos anda pontuando melhor que o time principal do canal, tá? Fez 60 pontos na última rodada. Tá certo? Pessoal, então é isso. O time principal do canal escalado, né? A princípio. Mesmo com aquelas dúvidas ali do Santos, mas acredito que ou joga o Vladimir ou o João Paulo, de qualquer maneira, eu vou ficar com o goleiro do Santos, certo? E na frente o Marinho acho que tem tudo para jogar aí, somente estão poupando ele porque pelo desgaste físico, tá? Mas o Cuca quer ele contra o Flamengo, certo? Mas mesmo assim vai ter live às 11 horas, às 11 horas não, vai ter live sábado às 1 hora da tarde. Na live de sábado a gente vai deixar tudo certinho, tudo arrumadinho, tá bom, pessoal? Um grande beijo no coração. Quem gostou do vídeo, deixa um like. Ajuda demais o canal. E quem não é inscrito, se inscreve. Aqui a gente abre o jogo, mostra estatísticas. A gente vai junto até o final do ano aí, ajudando a escalar você no seu cartola. E já tá saindo um videozinho aí de bons, baratos e valorização também. Certo?